Imagine por um instante que a chave para desvendar os maiores mistérios da sua existência não está em algum lugar distante, mas bem ali todas as noites, quando você se deita para descansar. Há um saber ancestral, guardado em manuscritos quase esquecidos, que revela com precisão o que acontece com sua essência quando o corpo adormece. Durante séculos, povos inteiros ergueram monumentos não apenas para cultuar divindades, mas para decifrar essa viagem noturna que todos realizamos. Os egípcios chamavam esse caminho de travessia pela Duat, um reino onde a alma se renova e se expande. Os gregos, por sua vez, preservavam os mistérios de Eleusis, rituais secretos que ensinavam a usar os instantes antes do sono para acessar planos superiores da realidade. E aqui está o que eles descobriram e que pode transformar sua vida ainda hoje. Os minutos que antecedem o adormecer, quando a consciência começa a se dissolver, são a passagem mais poderosa para moldar a realidade que você deseja. Nesse limiar entre a vigília e o sonho, sua mente se torna maleável, como argila pronta para ser esculpida. Os textos antigos afirmam que, nesse momento, sua alma não está mais presa às amarras do mundo físico. Ela pode viajar, crescer e se conectar com versões mais elevadas de si mesma. Quando você aprende a dominar esse portal que se abre todas as noites, deixa de ser um mero espectador dos seus sonhos e se torna o arquiteto da sua própria existência. Mas antes de revelar como fazer isso, é preciso entender por que esse conhecimento foi ocultado e qual o preço de ignorar esse poder que já vive dentro de você. Você passa um terço da vida nesse estado enigmático. São décadas inteiras que, ao acordar, se dissipam como névoa. Já sentiu que algo profundo acontece durante essas horas, mas não consegue recordar. Isso não é um acaso. Essa experiência essencial é apagada da memória de propósito. Reflita, se viver até os 75 anos, terá passado 25 anos dormindo, 25 anos de jornadas, encontros e conexões com outras dimensões, e tudo evaporando ao abrir os olhos pela manhã. A verdade é que você não esquece por acaso, você foi condicionado a esquecer. Todas as noites, ao fechar os olhos, surge uma janela de oportunidade única. Os momentos que antecedem o sono são quando a mente consciente afrouxa seu controle sobre a realidade, criando o cenário perfeito para entrar em um estado mental capaz de revolucionar sua vida. No entanto, a maioria das pessoas simplesmente se desliga, como se um interruptor fosse acionado. Anos e anos de potencial desperdiçado, noite após noite. Já teve sonhos tão vívidos que, ao acordar, sentiu uma tristeza profunda por ter que voltar à rotina, momentos em que viveu a realidade dos seus sonhos mais profundos, mesmo que por breves instantes. Isso não é coincidência. Esses sonhos são fragmentos da sua verdadeira capacidade, lampejos do que acontece quando a consciência se liberta das limitações diárias. O problema é que fomos ensinados a encarar o sono como um período de inconsciência total, uma espécie de morte temporária para recarregar as energias. Mas e se essa for uma das maiores ilusões que já aceitamos? E se o sono não for uma pausa na vida, mas o momento em que ela realmente acontece? E se esses instantes de transição, quando você está prestes a adormecer pensando na realidade que deseja, forem sua maior chance de reprogramar toda a sua existência? A dura verdade é que você está desperdiçando o recurso mais valioso que possui noite após noite, sem nem perceber. Enquanto dorme sem consciência, outras pessoas aprenderam a usar essas horas para acelerar sua evolução, resolver problemas complexos, receber insights transformadores e até experimentar realidades onde já são a melhor versão de si mesmas. Elas descobriram que a visualização antes de dormir não é mera imaginação, mas uma tecnologia espiritual milenar, escondida da humanidade para manter as pessoas presas a uma única versão limitada da realidade. Você não precisa continuar sendo uma delas. Não precisa mais desperdiçar um terço da vida em inconsciência. Esse conhecimento não se perdeu, foi ocultado. Em um dos textos mais protegidos, conhecido entre os místicos como o Navegador dos Sonhos, está escrito que o sono não é descanso, mas a verdadeira vida. É quando a alma se desprende da matéria para aprender, evoluir e se conectar com guias espirituais. A razão pela qual você não se lembra é simples. Manter você esquecido desse poder é a forma mais eficaz de controle. Esse manuscrito, preservado em bibliotecas secretas e transmitido de mestre para discípulo ao longo dos séculos, revela uma verdade perturbadora. Sua amnésia noturna não é acidental, é estratégica. O livro descreve como civilizações inteiras foram erguidas em torno da compreensão de que existem múltiplas camadas da realidade e que o estado de transição antes do sono é o portal natural para acessá-las. Os antigos sabiam que, ao dominar as técnicas de manifestação antes de dormir, você se torna capaz de moldar sua experiência de vida. Mas por que esse conhecimento foi suprimido? A resposta está nas páginas mais secretas do texto. O Navegador dos Sonhos explica que existe um sistema de controle que depende da sua inconsciência. Quando você não acessa seu verdadeiro poder durante o sono, permanece limitado à realidade que lhe é apresentada durante o dia.
aceita as restrições impostas e acredita que essa é a única versão possível. Mas quando aprende a navegar conscientemente pelos estados de sono, quando domina a visualização noturna para manifestar seus objetivos, descobre algo revolucionário. Existem infinitas versões da realidade onde você já é exatamente quem sempre sonhou ser. O manuscrito revela que grandes líderes espirituais, inventores geniais e visionários da história conheciam esse segredo. Eles usavam os momentos antes do sono para acessar conhecimentos superiores, receber insights de vidas passadas e programar suas mentes subconscientes para criar realidades extraordinárias. Tesla recebia suas invenções em sonhos. Einstein descobriu a teoria da relatividade em um estado liminar entre a vigília e o sono. É o portal da memória akáshica, acessado nos primeiros 20 minutos após adormecer. É nesse exato momento que sua consciência atravessa o véu do esquecimento e mergulha no registro eterno de todas as existências. Grandes mestres, como os iniciados do Antigo Egito, sabiam que essa janela era sagrada. Ali, as respostas para qualquer pergunta já formulada ou por formular estavam disponíveis, flutuando como estrelas em um cosmos de pura informação. O manuscrito descreve que, ao programar sua mente com a intenção correta antes de dormir, você pode direcionar sua consciência para esse portal como um farol atraindo um navio na escuridão. A chave está na pergunta que você faz, não uma pergunta vaga, mas uma indagação precisa carregada de emoção e propósito. Por exemplo, qual é a próxima ação que transformará minha vida na direção que desejo? Ou que verdade oculta sobre meu propósito está esperando para ser revelada? Quando você formula essa pergunta com clareza e a repete como um mantra enquanto adormece, sua consciência é atraída magneticamente para o portal akáshico, onde a resposta não é dada em palavras, mas em símbolos, sensações ou até mesmo em encontros com versões futuras de si mesmo. O segundo portal, revelado apenas aos que dominam o primeiro, é o portal dos arquétipos. Aqui você não apenas recebe informações, mas interage com forças primordiais que moldam a realidade. O manuscrito alerta: este não é um lugar para curiosos, mas para aqueles que estão prontos para assumir o papel de co-criadores. Durante o sono profundo, quando as ondas cerebrais delta dominam, sua consciência pode se fundir com arquétipos universais: o guerreiro, o curador, o visionário, o mestre. Cada um deles é uma frequência vibracional que, uma vez acessada, pode ser integrada à sua vida desperta. Imagine acordar com a coragem inabalável de um guerreiro, a intuição afiada de um visionário ou a sabedoria serena de um mestre, não como uma metáfora, mas como uma realidade vivida. O segredo está na preparação. Antes de dormir, você deve invocar o arquétipo desejado com uma afirmação poderosa, como: eu me uno à essência do arquétipo e trago sua força para minha vida desperta. O manuscrito ensina que, ao fazer isso, você não está apenas sonhando, está participando de um ritual ancestral de transformação. Mas o terceiro portal é o mais poderoso e o mais perigoso, o portal do vazio. Aqui não há respostas, apenas o silêncio primordial de onde toda a criação emerge. Os iniciados que ousavam atravessá-lo retornavam mudados para sempre, pois neste estado a mente racional se dissolve e você se torna um com o potencial puro da existência. O manuscrito adverte que este portal não deve ser acessado sem preparação, pois ele não oferece respostas, mas a capacidade de criar respostas. É o domínio dos alquimistas, dos inventores e dos revolucionários, aqueles que não buscam conhecimento, mas geram conhecimento. A técnica para acessá-lo é simples, mas exige disciplina. Antes de dormir, você deve esvaziar a mente de todos os desejos, medos e expectativas, repetindo apenas uma frase: eu sou o espaço onde tudo é possível. Quando você adormece nesse estado, sua consciência se expande além do tempo e do espaço, e ao acordar, traz consigo não memórias, mas impulsos criativos, ideias que parecem vir do nada, soluções que desafiam a lógica, visões que mudam o curso de uma vida. O livro revela que esses portais não são metáforas, mas realidades tangíveis, acessíveis a qualquer um que esteja disposto a treinar sua mente para navegar neles. E o treinamento começa esta noite. Antes de dormir, escolha um dos 3 portais e prepare sua intenção. Se for o portal akáshico, formule sua pergunta. Se for o portal dos arquétipos, invoque a força que deseja integrar. Se for o portal do vazio, esvazie-se de tudo. Mas lembre-se, o manuscrito não é um guia para curiosos, mas um mapa para aqueles que estão prontos para assumir o controle de sua evolução. Cada noite é uma oportunidade de transcender os limites do que você acredita ser possível. Cada sono é uma porta para uma versão mais poderosa de si mesmo. E agora, a pergunta que define tudo: você está pronto para cruzar o limiar? Porque uma vez que você experimenta o poder desses portais, não há volta. Você deixará de ser um espectador da vida e se tornará o arquiteto de sua própria realidade. O sono não será mais um escape, mas um laboratório de criação. E a manhã seguinte
Será o início de uma nova era, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Porque quando você desperta para sua verdadeira natureza, o mundo ao seu redor não tem escolha senão se transformar junto. O portal é o portal da cura, um espaço sagrado onde sua alma desvenda os nós invisíveis que limitam seu corpo, sua mente e seu destino. Aqui você não apenas observa suas feridas, você as reescreve. Cada padrão energético que aprisiona sua vitalidade, cada crença que sabotou seus sonhos, cada memória que te manteve pequeno, tudo isso se dissolve diante da luz da sua própria consciência. E o mais extraordinário, você não precisa esperar anos de terapia ou rituais complexos. Basta uma intenção clara, uma respiração profunda e a coragem de mergulhar. O segundo portal é o do conhecimento, a biblioteca infinita da sua própria mente. Esqueça os limites da educação formal, das horas gastas em livros ou dos mestres que você nunca encontrou. Aqui a sabedoria não é algo que você aprende, é algo que você lembra. As respostas que sua alma buscou por vidas inteiras estão à sua espera, codificadas em símbolos, sensações e visões que sua mente consciente jamais poderia decifrar sozinha. E quando você retornar, trará consigo não apenas informações, mas a certeza de que sabe, porque sentiu, porque viveu, porque soube no mais profundo do seu ser. Mas é no terceiro portal, o das possibilidades, que a magia se torna tangível. Aqui você não sonha com um futuro diferente, você o experimenta. Caminha pelas ruas de uma vida onde suas escolhas foram outras, sente o peso de decisões ainda não tomadas, prova o sabor de realidades que só existiam como desejos. E o mais incrível, seu subconsciente registra cada detalhe. Quando acordar, não será mais o mesmo, porque agora você sabe o que é possível e o que é possível inevitavelmente se torna real. Esta noite você já pode dar o primeiro passo. Antes de fechar os olhos, repita para si mesmo: hoje eu escolho lembrar. Use o estado hipnagógico, aquele momento entre a vigília e o sono, para semear sua intenção. Visualize-se cruzando o limiar, sinta a energia dos portais pulsando à sua frente e declare, com a convicção de quem já sabe a verdade: eu estou pronto. Mas isso é apenas o começo. Os protocolos avançados, as chaves para navegar cada portal com precisão, os segredos para trazer de volta não apenas fragmentos, mas transformações completas, tudo isso está reservado para quem ousa ir além. No próximo episódio, revelarei o primeiro portal em sua totalidade. Você aprenderá as palavras exatas que ativam o portal da cura, como distinguir um sonho comum de uma experiência genuína de reprogramação e o método infalível para ancorar as informações recebidas na sua realidade física. E isso é só o início. Nos vídeos seguintes, desvendaremos cada portal como um mapa de tesouros e porque é exatamente isso que eles são. O portal do conhecimento revelará como acessar sabedorias ancestrais e soluções para problemas que você nem sabia que tinha. O portal das possibilidades ensinará como testar realidades alternativas e escolher, com clareza divina, o caminho que sua alma anseia trilhar. E mais, você descobrirá como acelerar esse processo, como treinar sua mente para retornar desses estados com memórias nítidas, como usar o sono não apenas para descansar, mas para evoluir em velocidade que desafia as leis do tempo. Você não está aqui por acaso. Cada segundo que passou assistindo a esta mensagem foi um chamado da sua própria essência, um sussurro da alma dizendo: chegou a hora. A maioria das pessoas vive uma vida inteira sem jamais perceber que o sono é uma porta e que do outro lado há um universo esperando para ser explorado. Mas você já está de pé na soleira com a mão na maçaneta. A única pergunta que resta é: você vai entrar? Inscreva-se agora. Ative as notificações. Deixe um comentário com a palavra pronto e porque quando o próximo vídeo for ao ar, você não vai querer perder nenhum segundo. Esta não é apenas uma série sobre sonhos. É um convite para reescrever sua existência. E a partir desta noite, quando você fechar os olhos, não estará apenas dormindo. Estará despertando para a maior jornada que sua alma já ousou empreender. Nos vemos do outro lado.